Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que, olha, já na capa joga uma isca. Ou melhor, uma provocação. A ideia de que milhões de nós podemos estar vivendo assim dentro de uma fantasia coletiva perfeitamente funcional. O livro é O Despertar de Lume, A Jornada Além do Holograma, de J.P. Aguiar. E a nossa missão aqui não é só resumir a história, mas sim desempacotar as ideias, a inspiração por trás dela e entender que jornada é essa. E o autor já avisa, né? Não é para confortar, é para despertar. E essa distinção é tudo. O prólogo do livro é quase um aviso. Ele diz, com todas as letras, nada aqui foi escrito para entreter, nada foi feito para agradar. Isso já filtra o público, sabe? Não é uma leitura de passatempo. É um convite para quem já tem aquela sensação, aquele incômodo de que a realidade como a gente conhece não fecha mais a conta. Que as perguntas importantes continuam sem resposta. Exato. A promessa é de encenar a ver, mas com aquele aviso, né? Uma vez que você atravessa essa porta, não há retorno confortável ao sonho. Ok, vamos começar então por essa ideia central, que é a mais chamativa, o tal do holograma. Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que vem na cabeça é ficção científica, Matrix. O livro vai por aí ou é mais uma metáfora? É totalmente uma metáfora. Mas assim, uma metáfora levada às últimas consequências. O livro não está falando de uma simulação de computador, de máquinas. O holograma, ou a Matrix religiosa, como ele também chama, é um sistema. Um sistema de crenças, de valores, de medos, que a gente herda e aceita como a única realidade possível. É uma programação interna, invisível e por isso mesmo muito mais poderosa. Ah, entendi. Então não é uma prisão com paredes físicas. Não, é uma prisão de paredes mentais. É o consenso coletivo que diz, olha, a vida é isso aqui. Nascer, trabalhar, consumir e morrer. Ponto. Certo. E se é uma prisão, todo prisioneiro tem, digamos, um número de identificação, né? É aí que entra o tal do fardo do ego 666 que o livro menciona. Eu confesso que quando li o número eu pensei, pronto, lá vem a conotação religiosa tradicional, mas parece que o uso aqui é outro. Exatamente. E essa é uma das grandes sacadas do livro. Ele ressignifica esses símbolos. O 666 aqui não é um demônio externo. É a marca da nossa identificação total com a matéria. É o código que diz, eu sou meu nome, meu CPF, minha profissão, minhas posses, meus medos. É o personagem que a gente acredita ser. E por que um fardo? Porque manter essa identidade artificial, esse avatar, é exaustivo e nos aprisiona no medo da perda. Medo de perder o emprego, o status, a própria vida, que é vista como só isso. Só matéria. Isso faz muito mais sentido. É a ideia de carregar o peso de um personagem que a gente nem escolheu de fato, só aceitou. E se essa é a condição de prisioneiro, qual é a promessa de liberdade? O livro fala em transmutar o corpo 666 para um corpo 777. O que seria esse corpo? O corpo 777 é a metáfora para um estado de consciência regenerada. É o resultado da jornada. Se o 666 é a identificação com o ego, com o personagem, o 777 é a identificação com a consciência que está por trás do personagem. É um salto ontológico, uma mudança fundamental em quem você acredita ser. Não é sobre ganhar superpoderes, então? De jeito nenhum. É sobre alcançar um estado de lucidez, de liberdade interior, onde o medo, que era o que sustentava o holograma, perde a força. É como parar de ser um peão no jogo e perceber que você é, em essência, o próprio jogador. Certo, então temos a prisão, que é o holograma mantido pelo fardo do ego, e a liberdade, que é esse estado de consciência 777. Mas e o caminho entre um e outro? Como é que o livro propõe que se faça essa travessia? Não deve ser simples? Definitivamente não é. E as ferramentas que o livro apresenta são igualmente simbólicas, né? A jornada de Lume, o protagonista, ela começa quando a angústia se torna insuportável. E é nesse momento que surge Sofia, a sabedoria personificada.
E ela não entrega um mapa, um passo a passo. Não tem 10 passos para a iluminação. Não tem. Ela entrega um pergaminho com uma única palavra: Equi, buscai o equilíbrio. E aponta para uma fenda no céu artificial, a tal Porta Dalet, que é o portal da consciência. Equilíbrio parece uma palavra meio genérica, sabe? Quase um clichê de autoajuda. Como é que o livro aprofunda isso para que vire uma ferramenta de verdade? Essa é uma ótima pergunta. O equilíbrio aqui não é o de ter uma vida tranquila e sem problemas. É um equilíbrio radical entre o mundo interno e o externo. É a capacidade de viver no holograma, pagar contas, ter relações, trabalhar, sem se identificar com ele, sem acreditar que ele é tudo que existe. É manter um pé em cada canoa, por assim dizer. Exatamente. Um pé na canoa da realidade consensual e o outro na firmeza da sua consciência interior. É essa tensão equilibrada que permite enxergar a fenda, a saída, que sempre esteve lá, mas que a gente não via por estar sempre olhando só para o chão, só para a matéria. E essa jornada do Lume o leva a lugares, ou melhor, a estágios bem emblemáticos. Eu queria falar de um que me chamou muito a atenção. O Pântano do Dogma. A imagem é muito forte. Mas o interessante é que, embora o livro use uma roupagem religiosa, essa ideia parece se aplicar a qualquer área, não? Sem dúvida. E essa é a força da alegoria. O Pântano do Dogma é descrito como um lugar onde o solo é feito de letras mortas e rituais vazios. Agora pensa nisso fora da religião. Quantas empresas têm uma missão, visão e valores na parede que ninguém pratica? Isso é um pântano de dogma corporativo. Quantos movimentos políticos repetem slogans sem refletir? É um pântano de dogma ideológico. A crítica é universal, então. Totalmente. O livro usa a religião como arquétipo, mas a crítica é: qualquer sistema, por mais nobre que tenha sido na origem, vira um pântano quando a forma mata o espírito, quando as regras se tornam mais importantes que o propósito. E no meio desse pântano, Lume encontra figuras como o Senhor Teólogo Mundano. Esse personagem parece ser a personificação de uma armadilha muito comum nessa busca, a do atalho que não leva a lugar nenhum. Exatamente. O Senhor Teólogo Mundano oferece o que a maioria das pessoas quer: alívio sem transformação. Ele diz para o Lume que não precisa carregar o fardo pesado do ego. Basta seguir uns rituais, pagar o dízimo, terceirizar a conexão espiritual para a instituição. É a promessa do sistema. Deixa que a gente pensa por você. Apenas obedeça e sinta-se bem. É uma proposta tentadora. Muito, porque a jornada real, a de confrontar o próprio ego, como o livro mostra no Combate com Apolione e Ego, é aterrorizante. O teólogo mundano vende um sonífero espiritual. Alívio sem transformação. Essa frase é um soco no estômago. Resume muita coisa. E isso me leva a outra parada do livro, a Feira das Vaidades de Mamon. Ali parece que tudo é colocado à venda, inclusive a própria salvação. Tudo vira mercadoria. Bênçãos, cargos na igreja, milagres, perdão, tudo tem um preço. E o Lume e o companheiro dele, Fiel, causam um tumulto na feira só por dizerem que buscam a verdade e que ela não pode ser comprada nem vendida. E a reação do sistema é violenta, imagino. Claro, porque num ambiente que é baseado na transação, na ilusão, a verdade autêntica é o elemento mais subversivo que existe. E depois de tudo isso, de passar por tudo isso, ainda tem o castelo da dúvida. Talvez seja o obstáculo mais perigoso, porque ele é puramente interno, né? É a nossa própria mente se voltando contra nós. Precisamente. O gigante que governa o castelo se chama desespero. E as armas dele são os nossos próprios pensamentos. Aquela voz que diz: isso é tudo imaginação sua, você vai fracassar, não existe nada além do que você vê. É a programação do holograma se defendendo dentro da nossa própria cabeça. E a saída não vem da força bruta. Lume descobre que ele sempre carregou a chave para sair dali, a chave da gnose. Gnose?
é outra palavra que soa complexa. No contexto do livro, o que ela significa é diferente de fé. É uma distinção crucial para a filosofia da obra. A fé, como o livro retrata dentro do sistema, é muitas vezes a crença cega em algo externo, algo que te disseram. A gnose aqui é o conhecimento experimentado. Não é acreditar que o fogo queima, é ter colocado a mão no fogo. É o conhecimento que nasce da experiência direta da realidade, da sua própria travessia. É por isso que ela é a chave? Exato. É por isso que ela desfaz as correntes da dúvida. A dúvida é um pensamento abstrato. A gnose é uma certeza vivida. Você não acha que existe uma saída do castelo. Você sabe, porque já sentiu o ar de fora. Você mencionou a filosofia da obra. A biografia do autor diz que ele é um aluno da filosofia X. A gente não pode passar por isso sem tentar entender o que seria essa filosofia X e como ela amarra todas essas ideias. Pelo que a obra sugere, a filosofia X não parece ser uma escola de pensamento formal, sabe? É mais o nome que o autor dá para essa síntese de conceitos. A ideia central dessa filosofia parece ser a de que a salvação ou o despertar, se preferir, não é um evento futuro que um salvador externo vai realizar por nós. É um salto quântico de consciência que acontece agora, realizado pelo próprio indivíduo. Uma decisão ativa. Uma decisão ativa de parar de se identificar com o personagem e assumir a identidade da consciência. Toda jornada de Lume é uma alegoria para esse processo. Um processo interno, prático e imediato. Uau! Ok, então o que a gente tem aqui é uma obra que usa a estrutura clássica de uma jornada do herói, inspirada lá em O Peregrino, para construir um mapa filosófico denso e provocador. É um convite para questionar as fundações da nossa própria identidade e da realidade que a gente aceita como única. E a gente só arranhou a superfície dos conceitos, das camadas que existem ali. Exatamente. É uma leitura que desafia, que pode ser bem desconfortável, definitivamente não é para todo mundo. É para aquele buscador que já esgotou as respostas prontas e está disposto a fazer um mergulho fundo, mesmo que a água seja fria e escura no começo. O objetivo não é chegar ao final da história de Lume, mas talvez começar a sua própria. E para quem ouviu essa nossa conversa e se sentiu provocado, para quem sentiu que essa jornada ressoa com suas próprias inquietações, existe a oportunidade de fazer esse mergulho completo. O livro digital O Despertar de Lume, A Jornada Além do Holograma, está disponível e a gente preparou algo especial. O que é muito coerente com a proposta do livro, né? Que critica a mercantilização de tudo. A ideia não é fazer uma venda, mas estender um convite. Perfeito. Por isso, o link que está na descrição do nosso programa oferece acesso ao e-book por um valor simbólico de R$ 19,90. É uma forma de tornar a obra acessível para quem realmente sentiu o chamado e quer explorar esse universo por conta própria. Então, se a curiosidade foi aguçada, o link está aí na descrição. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar um pensamento final, uma provocação que o próprio livro nos inspira a fazer. Independentemente de se acreditar ou não na premissa literal de um holograma, a jornada de Lume convida a uma pergunta muito prática. Quais são os véus, os dogmas e os sistemas internos que limitam a percepção da sua realidade no dia a dia? Talvez não seja um grande holograma, mas uma pequena regra no trabalho que nunca foi questionada ou uma crença sobre si que sempre foi tomada como verdade absoluta. Como seria começar a enxergar através de apenas uma dessas coisas? O que se encontraria do outro lado?